Informação e hoje a gente já abre trazendo para você essa importante notícia para o país. A Agência de Classificação de Risco, Fitch, elevou a nota do Brasil de BB- para BB e manteve a perspectiva de estabilidade para o país. A Fitch justificou a elevação da nota de crédito do Brasil pelo desempenho fiscal melhor e as recentes reformas aprovadas no governo Lula. Vamos ver na cartela o trecho da nota da Fitch que aumenta a taxa, aumenta a nota do Brasil. A justificativa é a seguinte, abre aspas, a atualização do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, em meio a sucessivos choques nos últimos anos. Políticas proativas e reformas que apoiaram isso e a expectativa da Fitch de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais, fecha aspas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a nova nota sinaliza ao mundo que o Brasil é um país de oportunidades na geração de emprego, na geração de renda e, claro, em investimentos. Vamos ver, fala o ministro da Fazenda. E a Fitch é a primeira das grandes agências que muda a nota. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento este país viver o que viveu nos últimos 10 anos. Eu fico muito feliz de, em 6 meses de trabalho, a gente já ter conseguido sinalizar para o mundo que o Brasil é o país das oportunidades. Olha, Haddad não deixou de agradecer ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela aprovação das reformas que foram propostas pelo governo ao Congresso Nacional. Lira, que inclusive falou sobre o aumento e classificou como esta elevação da nota uma conquista importante para a economia do país. Vamos ver a cartela com a frase de Lira. Diz o seguinte, o presidente da Câmara: é uma importante conquista para a economia do país. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara dos Deputados. No primeiro semestre, aprovamos a reforma tributária, o CARF e o arcabouço fiscal. A Câmara não falta à sua responsabilidade com o Brasil e apoia todas as medidas do interesse do país. Arthur Lira, presidente da Câmara. Com isso, o saldo do dia no Ibovespa foi super positivo. O principal índice da Bolsa de Valores alcançou o seu maior patamar em quase 2 anos e o dólar o menor em 15 meses. Está na cartela o saldo do dia no mercado, a Ibovespa com a alta de 0,45%, chegando a 122.560 pontos. Isso é o maior nível desde agosto de 2021. E o dólar caiu 0,46%, negociado a 4,72. É o menor nível desde 20 de abril de 2022. Em 2023, a moeda americana já acumula uma queda de 10,43%. Osmando, tá aí, são muitas notícias positivas da área da economia, mas eu queria destacar inicialmente com você como o Brasil conseguiu chegar nesse patamar, e aí tão rapidamente, foram 6 meses aí de ações do novo governo, e o impacto disso na vida do brasileiro, qual é? Ananias, isso tem impacto direto, imediato, em relação ao Brasil, em relação ao desenvolvimento, em relação à vida dos brasileiros, porque o país volta a ter respeito internacional.
O que é que ocorre com essa nova avaliação, retirando o Brasil, depois de 7 anos, de uma posição negativa, de uma não recomendação para investidores? Significa que organismos como essa agência de risco reconhece que o Brasil está andando no caminho certo. E eu gostaria de destacar um ponto que o ministro Haddad salienta. Isso se deve exatamente à observação que a agência faz em relação ao Brasil, de que agora está havendo harmonia entre os poderes, de que havia antes uma crise política, e o ministro Haddad destaca isso ao longo da sua entrevista, havia uma crise política que desencadeava a crise econômica. Então, a crise econômica que o Brasil passou durante esses 10 anos, ela era, na essência, uma crise política. Você não pode deixar de lembrar que em 2013, quando surgiram aqueles movimentos de rua que nasceram nos bastidores do grande capital, dos grandes interesses externos, e que foi à rua com roupagem de coisa popular, que era o interesse público, com a história do aumento da gasolina, do gás, dessa coisa. Então, ali se começou um processo de desarmonia geral no meio político, que levou na sequência à queda, ao impeachment da presidente Dilma, ao golpe, com o Temer assumindo o governo, e que levou um desacerto estúpido à economia, com desemprego, com fechamento de fábricas, com falta de credibilidade do Brasil no exterior, e isso agora está sendo consertado por uma coisa essencial. Os dirigentes nacionais, os poderes passaram a ter um entendimento único de que só é possível alcançar desenvolvimento e ter paz social, harmonia entre as pessoas, se todos os poderes estiverem imbuídos do mesmo sentimento de que é preciso avançar, que é preciso trabalhar pelo interesse público. A diferença é exatamente esta. Enquanto nós víamos, até pouco tempo, o presidente da República xingando os dirigentes, os membros de outros poderes, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal, do STJ, do TSE, nós vemos agora uma harmonia em que todos passam, por mais diferença que possam ter, passam a ter confiança de que o caminho é este. Então, está certo a dar, e o próprio Arthur Lira reconhece isso, de que é graças à harmonia, o entendimento dos poderes, que nós conseguiremos avançar e ter uma mudança radical de visão no mundo, sobretudo nessas agências que fazem avaliação do risco e das potencialidades que cada país pode ter. Eu acho que o Brasil está acertadamente num caminho que é sem volta e que a cada dia vai avançar. Acho que o ministro Haddad está no caminho correto, tem uma posição política e tem uma posição técnica eficientíssima. Ninguém pode ter dúvida do que ele diz, do que ele planeja, porque ele está seguramente imbuído dos melhores propósitos para fazer o Brasil ser diferente, ser grande, como todos desejamos. A própria reação do Arthur Lira, não é, Marta? Dentro desse contexto do dia de hoje, a partir dessa nota da FIT para o Brasil, mostra essa harmonia. Quando ele diz, olha, a Câmara não foge à sua responsabilidade, a Câmara apoia o que é de interesse do Brasil, do país, e por isso as aprovações aconteceram. É claro que existe aí uma postura política sendo feita pelo governo, junto a Arthur Lira, que é hoje o líder desse bloco de partidos do Centrão, mas esses frutos já sendo colhidos mostram que, além dessa parceria do governo
com a Câmara dos Deputados, esse olho para o futuro do Brasil é o que está fazendo muita coisa avançar no país. Ananias, o que eu vejo é que economicamente o Brasil começa a caminhar no rumo certo. A gente está se encaminhando aí para um cenário econômico mais positivo. A economia dá sinais aí de que num futuro, isso a gente fala, claro, em um longo prazo, claro, os resultados mais efetivos em um longo prazo. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, que a gente vai sentir o impacto disso diretamente na nossa vida. Mas daqui a um tempo, daqui um ano, quem sabe 2 anos, a gente vai sim sentir o resultado de tudo isso que está sendo trabalhado agora pelo governo, pelo Congresso, impactando diretamente nas nossas vidas. O ministro Fernando Haddad, ele chamou a atenção justamente para esse ponto da harmonia entre Congresso e entre governo. Ele que exerceu aí um papel fundamental nessa articulação política de projetos importantes. A gente veio aí das articulações do arcabouço fiscal, agora da reforma tributária que vem aí pela frente, mais um desafio que deve ser encaminhado também pelo ministro. Então, nesse ponto, eu acho que está havendo sim uma sintonia, economicamente falando, entre governo e entre Congresso, e isso é fundamental para que essa pauta ande, apesar de a gente ter acompanhado também algumas instabilidades ali no quesito de o governo de Lula não ter uma base sólida no Congresso. Apesar disso, apesar dessa dificuldade, o que a gente vê são resultados positivos, projetos importantes sendo aprovados e um futuro aí com perspectivas positivas, economicamente falando. E eu também acho que isso reflete muito no cenário da imagem, na verdade, do governo perante a população e a setores mais liberais, digamos assim, né? A imagem do governo começa a ficar mais positiva também nesse sentido. Alessio? O que me chama a atenção, Ananias, foi a questão da nota também. Eles dizem assim, melhor que o esperado. E isso não é por uma questão de desconfiança com o atual governo, mas com base num histórico recente de medidas que foram adotadas em um governo passado, que não davam essa perspectiva, não davam essa imagem positiva do Brasil, do país, para o mundo. E a gente sabe que muito do desempenho positivo da economia de um país se dá pela sua relação internacional, pelas suas medidas que refletem em todo mundo, que são vistas por todo mundo. Então eu acredito que esse melhor que o esperado já mostra muito para a gente o quanto eles viam esse impacto negativo que o ex-governo deixou no nosso país e que eles se surpreenderam, uma surpresa positiva com o novo governo, como você mesmo citou. Em pouco tempo, em apenas 7 meses, conseguiu trazer uma imagem positiva para o país, conseguiu trazer números, porque o que a gente precisa nesse momento do Brasil na economia é que esses números sejam refletidos na população. Por enquanto, o que a gente vê é mais esses números, esses índices positivos na economia no geral, que vêm, mesmo que de forma devagar mesmo, também sendo sentida pela população. E aí você trouxe também essa questão do posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, querendo, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E ele quer, com certeza, fazer essa sucessão na casa, ele quer, com certeza, também manter o nome dele em alta, e aí mostrando essa posição que a Câmara teve nessas medidas importantes para esse movimento da economia brasileira. E indicar os cargos do governo, né? Com certeza. Francis Teixeira. O Haddad ele está em estado de graça, tanto na visão do mercado quanto do presidente da República Lula, assim como o meio político também, que tem muita confiança no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E essa elevação da nota da FIT vem cerca de um mês depois da elevação da nota também pela SIP, o que já indica que é realmente uma tendência para o Brasil, essa melhora na avaliação das agências de risco. E além desse dado da FIT, um dado muito positivo, fundos de investimento já têm divulgado nos bastidores que o risco Brasil atingiu hoje também o menor patamar desde o mês de junho de 2021, quando estava com 164 pontos. Hoje alcançou 166 pontos. Para se ter uma ideia de quanto maior for esse índice, mais se indica para uma instabilidade econômica no país, também um descrédito
Para se ter ideia, esse índice já chegou a 295 no ano passado, durante as fases mais críticas da pandemia da Covid-19, e caindo ali mais 3 pontinhos, esse risco Brasil já chega ao menor índice desde o ano de 2018, desde o início da gestão de Jair Bolsonaro. Então são resultados muito positivos em pouco tempo, que mostram a confiança que o mercado financeiro e que os investidores internacionais têm com o Brasil, porque o risco Brasil, denominado CDS, é como se fosse, Ananias, um contrato. Eu vou comparar com um seguro, em que os investidores, eles confiam, contratam o CDS para, caso tenha alguma perda no investimento, eles sejam reparados. Então, com esse índice caindo vertiginosamente nos últimos meses, mostra mais uma vez que a economia brasileira está no caminho certo, e isso, claro, pressiona o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e no próximo mês já deve sim ter uma queda na taxa Selic. A minha aposta é de 0,25. Eu vou entrar nessa questão da taxa Selic agora, mas antes eu vou pedir para a Ju mostrar de novo para a gente os números do mercado hoje, o saldo do dia, tanto no Ibovespa quanto no dólar, porque os números são realmente bem significativos. O aumento hoje foi de 0,45% no Ibovespa, mas 122.560 pontos é o maior nível desde agosto de 2021. Há muito tempo não se chegava a esse patamar de negociações no Ibovespa. O dólar caiu 0,46, está 4,72. É o menor nível desde abril de 22. No ano já é 10,43% de queda acumulada da moeda americana. E esta queda do dólar tem a ver, claro, com a nota da agência Fitch hoje, que elevou a nota de crédito do Brasil, mas também tem a ver com a decisão do FID a respeito dos juros nos Estados Unidos. Foi confirmada a expectativa do FID de aumentar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros americana, que, com esse aumento, ficou em 5,5% ao ano. Era 5,25%, agora está 5,5% ao ano, bem longe da nossa, de 13,75% ao ano. E agora, depois dessa nota da FIT, o que falta mesmo é só Campos Neto, o Banco Central, baixar a taxa de juros do país. Isso. É provável que o Roberto Campos Neto vá se valer essa nota técnica dos Estados Unidos, do Tesouro Americano, de um reajuste, de um aumento da taxa de juros por lá. Significa que a economia deles apresenta alguns descaminhos, tem algum risco, diferentemente do que ocorre no Brasil, certo? Então, mais uma vez, nada se pode esperar diferente dele, porque ele tem feito uma resistência absurda a manter essa taxa, contrariamente a todos os indicadores e contrariamente a todas as manifestações públicas que tem havido, não apenas do governo, mas da quase unanimidade hoje do mundo econômico brasileiro, das entidades de tipo Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Confederação Nacional das Indústrias, todas as federações da área de saúde, da área de serviços, todo mundo tem se manifestado pela queda da taxa de juros, porque isso é impossível você, no momento em que o país está deslanchando, conseguindo ter o apoio internacional, uma visão diferente, com a promessa de investimentos vultosos no Brasil, você ter um presidente do Banco Central que, contrariamente a tudo e contrariamente a todos os indicadores positivos que o Brasil vem demonstrando, como nós vimos agora, ele insiste em manter essa taxa. Acho que ele está com uma queda de braço enorme com o governo. Ele se sustenta exclusivamente no fato de que o Banco Central hoje tem autonomia, é lei, e acho até que o Banco Central deve ter mesmo autonomia. Não pode ter um ditador
ligado a qualquer interesse que não seja o interesse brasileiro. Não é interesse da economia manter essa taxa de juros, de ninguém da economia, a não ser daqueles que vivem num mundo secreto, que ninguém conhece as caras e que vivem cada dia mais ficando ricos às custas do povo brasileiro e às custas dessas taxas gigantescas de juros que são aplicadas. Acho que essa próxima reunião do Copom, que será agora 1º e 2 de agosto, acredito que deverá ter uma redução entre 0,25% e 0,50% na taxa, mas não ficaria surpreso se mais uma vez o senhor Roberto Campos for contrário novamente a todo mundo e insistir nessa taxa de 13,75%, valendo-se desse indicativo hoje da economia dos Estados Unidos. O Campos Neto que virou alvo de uma apuração do TCU, Osmando, explica isso. Exatamente, ele tem uma entrevista de algum tempo, que foi descoberta agora, em que ele defende que setores do Banco Central do Brasil, setores que dizem respeito à economia brasileira, às finanças, ao capital brasileiro, sejam terceirizadas. Eu acho que é exatamente essa linha dele, mas acho que o Tribunal de Contas da União vai avançar nessa investigação, porque é impossível alguém ter a coragem, dirigindo uma instituição pública da importância do Banco Central, ter a coragem de pregar a privatização, a terceirização desses serviços, tirando das mãos do poder público. É colocar as reservas internacionais do Brasil na mão da iniciativa privada, França. Absurdo, realmente, Ananias. Essa investigação foi iniciada ontem, esse processo contra o Roberto Campos Neto, e é mais um indicativo de que realmente ele está no radar, não apenas no radar envolvendo a questão da taxa de juros Selic de 13,75%, que até mesmo no meio político, em que ele anteriormente encontrava um apoio com mais veemência, hoje é um meio político, grande maioria também é contrária a esse posicionamento do Roberto Campos Neto. Então, é como se ele estivesse atuando, oferecendo essa gestão de ativos para uma terceirização, é como se ele estivesse atuando contra a própria instituição a qual ele foi designado para ser presidente. Então, é uma apuração que vai realmente avançar. Além disso, sobe o tom também do meio político. O Partido dos Trabalhadores ontem, inclusive, divulgou uma nota no seu site institucional chamando o Roberto Campos Neto como lacaio e capacho do sistema financeiro, já indicando realmente que a pressão para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária Nacional vai ser mais forte ainda, e com esses indicadores positivos na economia, essa pressão chega ao grau máximo. Eu não sei se o Campos Neto ele vai ter o poder de bancar mais uma vez a manutenção da taxa Selic, apesar de concordar com o seu Zé Osmando, porque não seria a primeira vez que nós veríamos Roberto Campos Neto usando fatores externos para justificar a manutenção dessa injustificável taxa em 13,75%. Olhar para esse cenário externo é tentar, de fato, justificar o injustificável, até porque não dá para comparar 5,5% dos Estados Unidos com os nossos 13,75%, né? E o nosso cenário positivo na economia, enquanto os Estados Unidos estão enfrentando aí os seus problemas. Agora, o Alessio destacou a nota do Brasil, que foi elevada pela FIT, tendo como argumento o alcance em tão pouco tempo de reformas estruturantes no país. A reforma tributária, há décadas discutida, o próprio arcabouço fiscal apresentado pelo presidente Lula, pelo ministro Haddad, que já está em tramitação no Congresso Nacional, com aprovação na Câmara, e além disso, há vários fatores já implementados na atual gestão do presidente Lula que justificam esse otimismo, até surpreendente, da agência ao justificar